Opa, já faz um tempo que eu não apareço por aqui. Realmente aconteceu muita coisa durante esse mês e pouco. Tive que fazer artigo, faculdade, trabalho e meio que lidando com burnout no meio de tudo isso. Então foi um momento um pouco complicado. Ainda tô passando nisso, né? Mas nesse meio tempo eu tô fazendo algumas coisas, e uma delas é falar sobre duas coisas que eu gostaria muito de mostrar aqui, que é justamente trazendo um pouco mais de design, programação e isso no vídeo só. Eu ainda estou no processo de refinar esse tipo de vídeo, mas em breve eu acredito que consigo terminar e postar por aqui. Mas hoje, apesar de não ser nenhum desses vídeos que eu tenho comentado anteriormente, é sobre uma coisa que eu acho que é muito importante e relevante hoje em dia, principalmente nesses últimos meses que eu estive no meu trabalho, e que eu acho que pode ser muito útil para vocês também. Tem algumas coisas no meu trabalho que eu sinto muita falta de ter ferramentas adequadas para trabalhar, ou de coisas que poderiam muito melhor me ajudar a visualizar certas coisas, entender certos fluxos, melhorar, por exemplo, de visualizar como que as coisas estão funcionando atualmente, por exemplo, a documentação melhor, ou um debug melhor, tudo isso eu acho que já ajudaria bastante. E com isso eu trago neste vídeo algumas ferramentas e extensões essenciais do VS Code que eu achei por aí e que estão me ajudando bastante nesses últimos meses. Bom, então para essas extensões eu separei ela em várias categorias, mas eu acredito que para algumas talvez elas encaixem em mais de uma. Então eu vou separar aqui em documentação, debugs, produtividade / visualizadores de alguma coisa, compartilhamento, qualidade de código e ferramenta de suporte, que isso também pode incluir ferramentas para jogos e mobile, por exemplo. Bom, para a parte de documentação eu separei 3 principais extensões. A primeira delas é o Better Comments. Ele basicamente melhora os comentários dentro do seu código. Você destaca os comentários no código com diferentes cores, identifica o que pode ser um to-do, importante, sugestão ou dúvida, e além disso pode se personalizar para comentários específicos, cor e o que ele significa. Ele está aqui não só porque ele é ótimo para documentação, mas pela legibilidade dele ser instantânea dentro do código. E não só isso, ele é suportado para várias linguagens diferentes. A segunda extensão que a gente tem é o Code Snap. Ele basicamente é um gerador de imagens dos trechos do código, ou seja, Code Snippet, personalizável com vários formatos de imagens, temas e suportes a várias linguagens. Ele é muito bom quando você quer compartilhar trechos do código, e ele também tem um site online caso você não queira instalar como extensão. O terceiro e último na parte de documentação é o File Tree Generator. Como o nome bem diz, ele basicamente vai gerar uma árvore de pastas e arquivos na rede do projeto que você está. Ele tem a opção de ícones e sem ícones, e ele é essencialmente bom para montar um readme legal do seu projeto, com uma estrutura explicada e mostrada visualmente. Para a parte de debuggers, tem uma misturada entre debuggers reais e ferramentas de debug. O primeiro deles é o Code LLDB. Ele é baseado no LLDB, que é usado em C, C++, Rush, em linguagens compiladas, e ele cria breakpoints, expressões de memórias e step-by-step detalhado. Ele é um pouco mais complexo de você se aprender, mas ele é extremamente completo enquanto um debugger real. O segundo, ele não é do mesmo jeito do primeiro, mas ele serve como um debugging visual inline, que é o Console Ninja. Ele é basicamente como integrar o DevTools no navegador para dentro do VS Code, então ele mostra os console logs diretamente do VS Code. Ele é muito bom quando você precisa de um debug visual e ele é rápido, principalmente para JavaScript. Ele é essencialmente bom quando você precisa só mostrar os valores, ver de onde eles estão vindo, mas isso não substitui um debug real, como um code LLDB, por exemplo. Para ajudar você num ambiente de execução, por exemplo, para fluxos mobile, tem o Android iOS Emulator, que ele basicamente vai abrir emuladores dentro do VS Code, e isso ele tem suporte tanto para iOS como para Android. Ele é muito bom porque você não precisa abrir um Android Studio ou um Xcode para poder rodar emuladores diretamente. Ele é muito bom para você testar esses fluxos visualmente. Bom, da parte de visualizadores / produtividade eu separei em 6. O primeiro deles é o Pretty TypeScript Errors, que basicamente ele vai formatar os erros de TypeScript de uma forma mais legível para você, desenvolvedor. Em vez do comum do TypeScript de ser algo mais blocado, ele vai basicamente formatar e deixar as coisas um pouco mais legíveis, deixando com cores, formatação de JSON e de onde está vindo aquela coisa, né? No caso, um componente que está dando erro. Bom, o segundo deles é o Code Diagram, que é uma ferramenta de diagramas que permite que você crie diagramas a partir dos seus próprios códigos, do código do seu projeto, e você faça as linkagens, por exemplo, de fluxos e outras coisas mais para entender, por exemplo, de arquiteturas e de onde fica cada coisa dentro do seu código.
Além disso, ele tem suporte a várias linguagens e ele pode ser exportado tanto para PNG e ele tem um editor de Markdown exclusivo. Além disso, você pode salvar seus diagramas localmente, colocar para uma nuvem, por exemplo, ou justamente compartilhar o seu diagrama com um link público. O terceiro deles é o CSS Peek, que é mais um suporte a uma coisa que não tem no VS Code, que é justamente de trazer a função de GoToDefinition e o GoToSymbol dentro das classes de CSS, SCSS e outras classes de estilo para vários tipos, como HTML, React, Vue e outros. Então isso te permite tanto ir diretamente para o CSS vinculado àquela classe, o Patch IntelliSense ele já está mais vinculado a funções que incluem o autocomplete de arquivos específicos que você precisa passar o path. Por exemplo, para passar o estilo de alguma classe, o componente específico que tem uma parte, sei lá, de styles ou um UI mesmo. Além disso, ele tem algumas personalizações que estão mais escritas no site oficial do Marketplace do Visual Studio Code. Bom, já para visualizações do Git, eu tenho duas principais que eu uso, que é o Git History e o Git Lens. Eles têm uma leve diferença entre eles, principalmente do Git Lens, já que ele tem um maior detalhamento e dá para ver o histórico de commits de forma diferente. Se você quiser apenas ver um histórico de commits, ver entre os branches e ver os diffs das coisas, o Git History é para você, que ele é muito mais direto e ele foca principalmente em ver os históricos dos commits, se preocupar em outros recursos mais avançados. Já o Git Lens ele é um pouco mais avançado porque ele não mostra somente o histórico, mas mostra também quem escreveu, o histórico detalhado dos arquivos, linhas, autores, commits, branch tags e tem suporte a comparações mais avançadas e análise das mudanças. Ou seja, ele tem muito mais recursos e configurações e uma interface um pouco mais complexa. Ela é muito boa para você que já entende mais de código e quer entender as coisas, quer pegar a análise do código. Para a parte de compartilhamento, existe a clássica seleção de previews para você que principalmente quer desenvolvedor web, que é o Live Server. O Live Server se divide em dois e o primeiro deles é o Preview, que ele basicamente vai criar um servidor local que vai atualizar automaticamente a página do navegador sempre que você salva o seu código. Isso melhora principalmente na parte do front-end, caso você esteja mexendo na UI e queira ver de forma mais rápida, sem ter que ficar passando toda vez manualmente. Mas não só isso, o QR é basicamente uma extensão do Live Server para você gerar um código de QR Code para você escanear pelo seu celular e abrir o mesmo projeto, só que pelo celular. Que é uma parada muito legal para você que quer testar também a responsabilidade do seu site ou só simplesmente ver o mesmo projeto em outro dispositivo. E como última parte da área de compartilhamento, a gente tem o Live Server e o Code Together, que os ambos têm a mesma funcionalidade, o mesmo objetivo, que é que várias pessoas possam entrar no mesmo código simultaneamente. Então você dá para editar arquivos juntos ao mesmo tempo, compartilhar os mesmos terminais e até mesmo fazer debugging juntos. É bom para pair programming ou só simplesmente aulas de revisão de código. E tudo isso é online. Bom, e para a parte de qualidade e formatação de código, eu acho que aqui não poderia faltar uma das melhores extensões do VS Code, que é o Prettier. O Prettier é um formatador de código automático que suporta várias linguagens. A que eu uso, por exemplo, é com TypeScript, e você também pode personalizar as regras de formatação pela própria configuração do VS Code ou então pela configuração da extensão. O Prettier ele também tem um site e lá você pode ver coisas mais específicas e ter um playground para você testar as coisas. Além disso, também tem a parte de documentação e o blog exclusivo deles. O segundo, seguindo a lógica do TypeScript Errors, é o Error Lens. Eu acho que é uma das extensões mais úteis do VS Code, já que ele te permite identificar e entender melhor os erros e warnings dentro do seu próprio código. Ele é basicamente um diagnóstico em tempo real que mostra a mensagem de erros e warnings no seu código, uma mensagem inline e com highlight. Ele é muito bom porque ele não faz só uma coisa de erro básico, como por exemplo uma vírgula faltando, mas também ajuda muito, por exemplo, quando você precisa passar certas estruturas de dados para algumas funções. E ele mostra também a estrutura esperada que você está passando, facilitando muito mais o processo de você resolver esses pequenos erros. Já no terceiro a gente tem o Code.js, que ele é perfeito para você que quer fazer códigos pequenos, para fazer basicamente prototipagens rápidas de JavaScript e TypeScript, que os valores em tempo de execução vão sendo mostrados e exibidos dentro da IDE sem precisar você rodar o código todas as vezes. Só isso, mas ele também vai mostrando pequenos quadradinhos com cores diferentes, né? Para mostrar, por exemplo, quando uma linha tá ok, quando ela tem warnings e quando ela tem possíveis erros da sua aplicação. E junto disso, ele tem uma pequena ferramenta de debug que serve para você ver os valores sendo atualizados.